Olá, pessoal. Depois de um mês aí sem gravar vídeo, estou de volta. E os motivos que fizeram com que eu ficasse esse tempo afastado das gravações dos vídeos foram dois. O primeiro é que eu tirei o mês anterior para poder me dedicar aos estudos para um concurso que eu iria realizar. O outro motivo, a minha mãe broncoaspirou, precisou ser internada na unidade de tratamento intensiva e, infelizmente, ela entrou em óbito. Então, por esses dois motivos, eu não fiz gravações de vídeo ao longo do mês de março, mas estou voltando no mês muito importante, onde faz 2 anos eu comecei a investir em fundos imobiliários, os FIIs, em ações em ETFs internacionais. Nesse vídeo eu vou mostrar para você que valeu a pena nesses 2 anos esse investimento em renda variável. E para eu começar a investir em abril de 2024, eu comecei a estudar esses ativos em 2022. Portanto, eu fiquei 2 anos estudando antes de começar a investir. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês quais são os fundos imobiliários e por que eu invisto nesses fundos imobiliários, quais são as ações que eu invisto, quais são os ETFs que eu invisto e as razões por que eu invisto dessa maneira aí. Vou mostrar para vocês que a diversificação ela é muito importante. Mas, afinal, valeu a pena investir em renda variável ao longo desse tempo? Se você gosta do assunto, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para que os próximos vídeos você possa ser notificado pelo YouTube. E a inscrição nesse canal ela é totalmente gratuita, porém a sua inscrição é muito importante para que possamos levar esse canal adiante e você possa fazer então o estímulo para que eu continue gravando outros vídeos mostrando para o YouTube que esse assunto de investimentos ele é relevante, ele é importante. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like. Toca o dedo aí na inscrição do canal. Vamos ao vídeo de hoje. Então, eu tenho aqui aberto na minha carteira de investimentos está lançada no Investidor 10, para que vocês possam ver. Então, eu comecei a investir em abril de 2024. Aqui no verde escuro mostra para vocês o valor aplicado, em barras. E o verde clarinho é o ganho de capital, que ele pode ser positivo ou negativo, já que nós estamos falando aqui de renda variável. Dessa maneira, então, teve momentos aqui, iniciais, por vários meses, eu tive, então, perda de capital. Eu não tive ganho. Os meus investimentos teve rentabilidade negativa. Se eu não tivesse estudado os 2 anos e entendido como funciona a renda variável, eu não teria estômago, como diz os influencers, digitais de investimento, eu não teria estômago para suportar essas perdas ao longo de vários meses, como eu tive aqui. Como eu estudei e entendi como funciona o fundo imobiliário, como funciona investir em ações e como funciona investir em ETFs, eu fiquei, então, segurando as pontas, continuando a aportar mensalmente algum valor para que eu pudesse, então, ao longo do tempo, já que quando a gente fala de investimentos em renda variável, são investimentos de médio a longo prazo, para que a gente possa, então, ver os resultados acontecendo. Quando chegou, então, lá para agosto, setembro de 2025, vocês podem ver aqui que eu já passei a ter ganho de capital positivo, que é realçado aqui, e ganhos de capitais cada vez maiores com o passar dos meses até chegar no mês atual, no mês de abril de 2026. Então, se a gente separar aqui, fundos imobiliários, as minhas perdas, então, iniciais,
foram maiores ainda, começando a ter algum rendimento positivo, um ganho de capital a partir de 2026. Quando a gente olha as ações, a gente já vê, então, que teve um ganho de capital, uma contribuição maior para o ganho de capital que eu tive ao longo desse período. E, obviamente, que eu tive perdas de capital também ao longo de alguns meses aí iniciais, mas eu continuei, mesmo em momentos de crises, onde várias análises diziam que era para vender ações, vender fundos imobiliários, mesmo em momentos de crise, eu continuei aportando até que eu pudesse, então, reverter. Quando a gente olha ETFs, a gente vê que eu tive também aí ganhos de capitais maiores e melhores. Portanto, aí está explicado e demonstrado a importância da gente ter o quê? Diversificação. Eu invisto também em Tesouro Direto há algum tempo e a gente vê. E o Tesouro Direto, eu tenho Tesouro Selic 2031, eu tenho Tesouro IPCA mais 2035, IPCA mais 2040, que está me dando, então, essa valorização de capital que vocês podem ver aqui através desses gráficos de barra. Então, agora, vamos ver a rentabilidade da minha carteira. Então, se eu olho e comparo a rentabilidade com o CDI, a gente vê que está um pouquinho abaixo, mas tem uma rentabilidade ainda muito boa. Então, se eu olhar aqui à esquerda, nos últimos 12 meses, a minha carteira me deu uma rentabilidade de 23,55%. É uma excelente rentabilidade quando a gente compara com o CDI, que estava aí em torno, nos últimos meses, de 15%. Então, ao longo desse tempo, teve até mais baixo do que os 15%. Minha carteira, então, me deu uma rentabilidade de 23,5% nos últimos 12 meses, totalizando uma rentabilidade, né, desde o início, com aquelas perdas de capital, ganho de capital. Então, a média dos meus ganhos, né, o total de rentabilidade da minha carteira ao longo desses 2 anos foi de 24,44%. Portanto, respondendo à pergunta desse vídeo, se valeu os investimentos que foram realizados ao longo desses 2 anos de investimento em fundos imobiliários, em ações brasileiras e ETF internacional, como o IVVB11 e GPUS11, eu digo que sim, minha carteira deu uma rentabilidade muito boa. Portanto, meus estudos não foram em vão. Me deram, então, subsídios para que eu pudesse entender a volatilidade natural da renda variável, para que eu pudesse ter, então, uma rentabilidade importante. Uma outra questão aqui que eu não posso deixar de dizer: esse canal não faz recomendação de investimento, nem de compra nem de venda de ativos. E outra questão é que rentabilidade passada não garante mesmo valor de rentabilidade futura, já que nós estamos falando aqui de renda variável. Então, pessoal, estudem, aproveitem e se inscreva aqui no canal, é totalmente gratuito. Não deixe de se inscrever para que você possa, então, fazer os estudos dos outros vídeos que estão aqui nesse canal. Se inscrevendo, você vai ter acesso a esses vídeos de forma totalmente gratuita e vai contribuir para a sua educação financeira, para que você estude e adeque os investimentos ao seu perfil e possa, então, assim como eu, ter excelentes rendimentos, sabendo que a renda variável pode trazer rentabilidades negativas, como eu mostrei para vocês aqui, mas que quando você pensa em médio e longo prazo, normalmente as rentabilidades são excelentes a partir do momento que você, estudando, faz as escolhas de
bons fundos imobiliários, boas ações e bons ETFs. E também não esqueça de fazer a sua reserva de emergência em algo de renda fixa com liquidez diária. Dessa forma, então, você tem esses conteúdos todos que você pode estudar aqui no canal. Faça a sua inscrição, deixa o seu like nesse vídeo para que possamos compartilhar esse vídeo, para que possamos levar a mais pessoas e mostrar para o YouTube que esse canal ele é relevante e importante para levar esse conhecimento a mais pessoas. Até o próximo vídeo, encontro com você lá.